Muito bom dia a todos e peço desculpa por este ligeiro atraso. Devo haver aqui com uma pequena, digamos, questão que nós tivemos com o site do GoToMeeting, mas aparentemente parece que já está tudo resolvido. Eu pedia só que alguém me pudesse confirmar se o som está a chegar bem a toda a gente, aqui através digamos, da nossa painel de questions ou de... Está ok? A Joana também aqui a confirmar. Obrigado, Joana. Vi que alguém me tinha desejado também aqui já um bom 2012, João Botelho, obrigado para vocês também, tudo bom, que o ano seja muito melhor do que aquilo que se diz que vai ser, portanto um grande abraço para todos e obrigado por estarem aqui hoje connosco. Ora bem, o tema de hoje tem a ver, obviamente, com as novidades do 2012, portanto nós decidimos este ano fazer aqui uma pequena alteração no sentido de complementar ou de dar pelo menos mais uma hipótese aos nossos clientes de conhecerem as novidades que existem na nova versão. Por isso, para além daqueles seminários em sala, portanto aquelas formações em sala que vamos continuar a fazer agora em princípio durante a primeira semana do mês de fevereiro, nós decidimos também criar uma outra opção para os nossos clientes no sentido de conhecerem melhor as novidades e essa opção passa por estes seminários que nós vamos fazer, portanto em 3 partes, digamos, de conteúdos que depois serão complementados numa última apresentação que terá mais a ver com a questão da resolução de dúvidas ou de questões, sugestões, comentários que vocês queiram fazer acerca desta nova versão e essa sessão está agendada para o dia 26 também de janeiro. Portanto, será esta terça, já a próxima quinta, portanto, hoje é 10, portanto, será a 12, e depois teremos também a 17, a próxima terça-feira, e depois então a 26, que será a outra quinta a seguir. Okay? Outra das coisas que também nós fizemos este ano e que eu espero que vocês tenham, digamos, também tirado essa informação, foi, digamos, a disponibilização que nós este ano optámos por fazer dos ficheiros que nos também são disponibilizados a nós pela SolidWorks para nós fazermos estas apresentações, que nós costumamos utilizar nas nossas apresentações. Nós este ano também decidimos que partilhar convosco esses ficheiros, se vocês quiserem, por alguma razão, testar com estes mesmos ficheiros, ou se quiserem, portanto, mais tarde, no vosso tempo, quando tiverem disponibilidade para isso, fazer o acompanhamento com a gravação que nós estamos a fazer agora, em paralelo com os ficheiros que estão disponibilizados no portal de cliente de SolidWorks. Portanto, basicamente só tem que entrar dentro do portal do cliente da Schedio. Eu disse Schedio, mas é de SolidWorks, mas é efetivamente o portal de cliente da Schedio. Aqui existe uma pasta de notícias, outra de dados, outra de SMS, outra de formação. Portanto, o ficheiro que nós estamos aqui à procura está dentro da parte de formação. Mais concretamente, desculpa, dentro da parte dos documentos, peço desculpa, dentro dos documentos, sim, dentro do item da formação, que está aqui, e é o primeiro documento que nós temos aqui em cima, portanto, são os conteúdos da formação What's New 2012, que vocês, portanto, se clicarem aqui neste botão de download, vão poder também retirar para a vossa máquina. Okay? São cerca de 400 megas, mais ou menos, mas têm todos os ficheiros que nós também temos do lado da SolidWorks, digamos assim. Ora bem, entretanto, eu vou então começar com, digamos, a nossa apresentação propriamente dita. Dizia-vos também, só muito rapidamente, que os temas que nós temos para o desenvolvimento de 2012 são um pouco, digamos, são sempre os mesmos, mas são sempre os mesmos não é necessariamente mau, porque aquilo que nós temos aqui são realmente as respostas diretas aos pedidos e às solicitações dos nossos clientes. Portanto, no fundo o que tentamos fazer é automatizar as funcionalidades, portanto, que os clientes utilizam com maior frequência, melhorar sempre a qualidade e também a performance do software, portanto todos sabemos que isto é um dos aspectos que há, talvez o mais importante de todos, é que aquilo que se faz tenha qualidade, tenha rapidez, que o software não tenha problemas de estabilidade, portanto é de facto um fator essencial para uma boa versão. Por outro lado, existem também nesta versão, tal como na maior parte das versões anteriores, novidades que são realmente importantes, que são quase até revolucionárias, porque são de facto as primeiras a aparecer com estas funcionalidades dentro de um software de CAD.
O exemplo que nós temos este ano disto que estou a dizer, portanto, é muito claramente a ferramenta de custeio, portanto, o SolidWorks Costing, que nós vamos falar sobre ele, portanto, já na próxima quinta-feira. Entre outras novidades, como foi também o Sustainability e outras, portanto, que de facto apareceram primeiro no SolidWorks e depois foram, digamos, sendo incorporadas também pelo mercado, algumas imitadas até por alguns softwares da concorrência. Ora bem, a questão da colaboração, o projeto, a interligação da equipa tem a ver, obviamente, com temas que estão relacionados com o PDM, com a comunicação, com o PhotoView. Portanto, sempre o ênfase na questão da comunicação, como sempre foi dentro do nosso trabalho. Muito bem, eu vou então fechar aqui este PowerPoint. Penso que não vale a pena, portanto, continuarmos por aqui. Aquilo que eu iria, de facto, mostrar-vos tem a ver com o seguinte. Vamos passar aqui para a janela de SolidWorks. Ora bem, estes são exatamente os mesmos fecheiros que eu mostrei, portanto, na altura que fizemos os seminários de Espinho e depois também em Lisboa e até em Vigo fizemos estas apresentações. Portanto, são exatamente os mesmos fecheiros. Eu vou aqui hoje tentar fazer, digamos, esta sequência de uma forma talvez um bocadinho mais lenta, digamos assim, para que possa ser interpretado não só como uma demonstração rápida, mas também como, digamos, uma formação para que vocês possam ou acompanhar ao vivo, que eu penso que não será muito fácil, porque eu também, digamos, não consigo deste lado ver se vocês estão a fazer exatamente digamos, os movimentos corretos e os comandos corretos, mas pronto, no vosso tempo, na vossa disponibilidade e acompanhando o nosso webinar em vídeo, poderão com certeza parar às vezes quiserem, portanto voltar atrás, voltar a ver aquilo que nós estamos aqui a fazer, portanto poder acompanhar o seminário de uma forma bastante eficiente. Ora bem, iríamos então cobrir hoje na apresentação que vos queria fazer os temas, desde os temas de interface de utilizador até ao tema da chapa. Portanto, vamos cobrir daqui até aqui. Okay? Depois, quinta-feira, continuaremos daqui até à parte da desinstalação de SolidWorks e depois faremos também um outro webinar que será da próxima terça sobre os temas de simulação que será feito pelo Duarte Vasconcelos. Ora bem, então, continuando aqui precisamente, ou começando aqui pela parte de interface de utilizador, existem aqui vários temas que merecem a nossa atenção. O primeiro deles tem a ver com a questão da caixinha que nos permite, digamos, visualizar os documentos que foram mexidos há menos tempo, os documentos recentes. Isso acede-se, por exemplo, indo aqui pelo menu File, e depois fazendo aqui ou visualizando aqui, portanto, os documentos que estão automaticamente populados nesta lista que aqui está, são os documentos utilizados mais recentemente, ou então carregando no botão R, uma ferramenta que já existia no 2011, mas que estava limitada a um máximo de 9 fecheiros. Portanto, nós agora conseguimos ter aqui nesta caixa até 16 fecheiros em paralelo. Conseguimos ver portanto, estas pequenas digamos, pré-visualizações do que é cada um dos fecheiros. Conseguimos também visualizar que tipo de fecheiro é através deste ícone que aqui encontra no canto inferior direito, se é um assembly, se é um drawing, se é uma peça. Okay? Podemos também saltar daqui diretamente para a pasta de cada um destes fecheiros, portanto, simplesmente carregando naquele botãozinho que diz ali Show in Folder, portanto, faz com que nós saltemos automaticamente para a pasta onde se encontra o fecheiro. Podemos ainda fazer uma ferramenta que é também engraçada, por exemplo, se vocês querem utilizar com muita frequência ou estão num projeto e precisam de ter um fecheiro em que estão a trabalhar sempre à mão, sempre presente, podem também, portanto, carregar neste pionezinho, portanto, que encontram aqui no canto superior direito, qualquer um deles. Por exemplo, se querem trabalhar neste e neste, eu posso ativar aqueles dois pins e estes dois fecheiros passam a ficar disponíveis numa categoria à parte, separada dos outros. Vocês aqui veem, portanto, ficam disponíveis numa categoria à parte, porque são aqueles que têm o pino para baixo. Este aqui tem o pino de lado, portanto, estes vão rodando de acordo com o histórico do SolidWorks. Estes aqui estão permanentemente disponíveis para eu poder saltar para eles em qualquer altura. Se depois quiser fazer o processo oposto, que é de espinar, posso facilmente também fazê-lo diretamente a partir também daqui. Ok? Ora bem, há aqui também uma novidade interessante do ponto de vista da seleção, que está muito facilitada. Ou seja, por exemplo, se nós quisermos fazer a seleção de todas as peças que temos aqui neste momento na área gráfica
eu posso agora fazê-lo com o atalho normal do Windows, o Ctrl A, o Ctrl tudo, ou seja, se eu fizer Ctrl A, imediatamente seleciono tudo aquilo que tenho na área gráfica. Atenção que este comando tem também aqui algumas variações interessantes, por exemplo, se eu tiver aqui esta peça individual aberta, reparem que se eu selecionar, por exemplo, uma das faces e fizer Ctrl A, ele vai selecionar, mas só as faces, portanto, faces tridimensionais do meu modelo. Se eu selecionar, por exemplo, arestas, ele aqui vai-me selecionar todas as arestas do meu modelo. Se eu selecionar, por exemplo, um vértice qualquer, ele vai-me selecionar todos os vértices do modelo. Portanto, este comando do Ctrl A é também sensível. Se eu fizer alguma pré-seleção no meu modelo, ele vai levar em conta essa pré-seleção. Okay? Ou então, se eu tiver ativado previamente algum destes tipos de filtros que nós encontramos aqui no F5, portanto, se eu tiver ativado, por exemplo, faces ou arestas ou outras coisas, portanto, ele vai também levar em conta essa pré-seleção. Ora bem, outra questão aqui relevante tem a ver com o seguinte, por exemplo, perdão, por exemplo, quando fazemos aqui uma vista de corte, portanto, eu tenho aqui já uma preparada, que é esta que aqui está, portanto, esta vista de corte neste momento está a ser, digamos, está a ser efetuada através de 3 planos, que vocês aqui conseguem ver facilmente. São 3 planos, portanto, um que tem a cor azul, outro que tem a cor verde, outro que tem a cor vermelha, portanto, que cortam o meu modelo, digamos, em três planos distintos. O que é que nós temos aqui de novo? Por exemplo, esta opção, que é o Section Cap, que me permite simplesmente iluminar a face das peças que fica no plano de corte, ou seja, nós vemos como se aquele plano fosse transparente para o lado de dentro, portanto, vamos voltar a ligar isto. E depois temos também aqui uma outra opção, que é esta do Keep Cap Color, que me permite, se eu tiver desligada, ter o comportamento que eu teria no SOLIDWORKS 2011 normal, portanto vejo as peças cortadas, mas a cor é a cor das peças. Outra alternativa seria manter aquela cor definida para cada um dos planos, portanto ligando aquela opção do Keep Cap Color, e ao fazer isto nós temos uma melhor separação entre os planos, porque aqui vemos claramente que este é o plano azul, este é o verde, e este será o vermelho. Okay? Portanto, opções que temos aqui relativamente à ferramenta de corte ou de visualização em corte. Mais coisas, o que é que temos aqui também? Por exemplo, o seguinte, reparem que eu posso abrir, por exemplo, uma destas peças. Temos estes 2 iconezinhos novos cá em cima, que vocês já devem ter também visto como diferentes. Eles permitem-me rapidamente, por exemplo, passar esta imagem gráfica para o meu lado esquerdo, por exemplo, passar esta para o meu lado direito, de uma forma rápida, simplesmente picando neles. Posso fazê-lo aqui ou posso fazê-lo, por exemplo, também aqui, ou seja, conseguimos rapidamente colocá-los do lado direito ou do lado esquerdo. Se eu tiver mais monitores aqui ao meu lado, se o meu computador me permitir isso, e tiver aqui instalado mais do que um monitor, poderei também utilizar estes ícones para passar janelas gráficas para o segundo monitor. Okay? Também permite ter essa funcionalidade. Okay? Mais coisas, o que é que nós temos aqui também a nível de interface de utilizador? Reparem, por exemplo, nesta nova opção que também temos cá em baixo, onde vemos aqui MMGS, portanto isto tem a ver com o sistema de unidades que neste momento está selecionado, portanto milímetros, gramas e segundos. Basicamente é uma opção nova que me permite diretamente a partir daqui passar o meu modelo para um outro sistema de unidades, se for essa a minha opção, por exemplo um sistema de unidades em inglês ou outro, ou então diretamente a partir daqui fazer este Edit Document Units que me vai lançar automaticamente o Document Properties Units, ou seja, portanto, aquilo que eu teria anteriormente que ir ao Tools, Options, Document Properties Units, agora posso fazê-lo diretamente a partir daqui para configurar casas decimais, precisão, unidades de medida, portanto, todas essas coisas, diretamente aqui a partir da área gráfica. Ok? Outra questão que aqui também é importante é este novo, digamos, este novo comando de busca, precisamente uma opção que me permite fazer a busca dos próprios comandos, ou seja, todas estas opções aqui já existiam, portanto eu já podia procurar na ajuda do SOLIDWORKS, na Knowledge Base, portanto, nos fecheiros da minha máquina, portanto é uma ferramenta também de busca que pode estar indexada ou utilizar o indexador do Windows. O que é realmente aqui novo é esta nova opção de busca por comandos, que me permite, por exemplo, assim que eu começo a escrever, portanto, o software vai-me mostrando todos os comandos que utilizam aquelas letras que eu vou indicando, neste caso curvatura, face curve, intersection curve, view curve, etc. Portanto, quer
ao nível do próprio comando ou do nome do comando, quer através da descrição ou dos tags desse mesmo comando. Por exemplo, aqui a parábola não tem aquelas letras lá em cima, mas são utilizados para fazer a descrição do próprio comando. O que é que nós conseguimos também fazer com isto? Por exemplo, se eu clicar aqui hold, o que vou ver, eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, se eu pousar simplesmente o cursor em cima do comando, vou ver uma pequena descrição do próprio comando, portanto, o que é que faz o Hold Series, o que é o Hold Wizard, o que é o Hold Alignment. Consigo também, se quiser, por exemplo, em relação aqui ao Hold Alignment, se picar nestes óculos que aparecem aqui à parte da frente, que o software me indique automaticamente com esta seta, isto ele está a fazer sozinho, aqui não fiz nada, portanto, indica-me exatamente aonde é que se encontra nos menus ou na barra de comandos o comando correspondente. Okay? Outra opção que nós também podemos fazer, se quisermos, é esta, que é arrastar diretamente aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer um Hold Series, podia, por exemplo, pegar no comando Hold Series e largá-lo diretamente aqui para configurar a minha barra de comandos, sem ser preciso ir ao Customize do Tools. Okay? Deves também fazê-lo diretamente a partir daqui. Portanto, é uma ótima ferramenta, aconselho que o utilizem. Tem também aqui umas nuances engraçadas, por exemplo, se vocês quiserem procurar por algum comando, imaginem que estão a trabalhar aqui numa determinada zona de peça, se quiserem trabalhar por algum, ou buscar algum comando, não precisam de ir com o rato diretamente cá acima para começar a escrever, ou seja, eu estou aqui na área gráfica. Reparem, se eu carregar antes na minha tecla S, imediatamente é como se estivesse a escrever lá em cima. Reparem, a única coisa que eu fiz aqui foi carregar no S e imediatamente posso começar a procurar lá em cima, por exemplo, por, sei lá, mass properties, ok? Qualquer coisa. Estou a ver a ideia? Ou seja, carrego no S simplesmente para ganhar acesso automaticamente à barra de busca. Posso continuar a escrever, portanto, o software vai me indicando quais são os comandos que vão tendo, portanto, as letras que eu escrevo. Okay? Ora bem, só mais uma questão aqui ainda relativamente à parte de interface do utilizador. Tem a ver com esta nova opção que se chama Ambient Occlusion, que é digamos, uma opção gráfica que simula o efeito de sombras suaves, como se nós estivéssemos num dia nublado, digamos assim, que não existe uma luz e um efeito de luz e sombra muito definido, com uma sombra muito definida, ou seja, uma espécie de sombra suave que ele cria no nosso modelo, que nós visualizamos quando paramos o rato. Portanto, ela não é calculada em tempo real, mas é calculada assim que eu solto o rato, nós vemos o efeito, como vocês aqui veem, penso que claramente. Okay? É uma opção que a maior parte das pessoas terá desligada na maioria do tempo, mas que será, digamos, prática se vocês quiserem preparar, portanto, com um bocadinho mais digamos, de realismo gráfico, um print screen, uma captura de imagem para mandar para um cliente ou para comunicação interna dentro da empresa, de maneira, portanto, a dar um aspecto ligeiramente mais realístico ao modelo, sem ser preciso entrar ainda dentro da parte do render, propriamente dito. Okay? Portanto, é uma opção que pode ser ativada em qualquer versão do SolidWorks, desde que a placa seja, lá está, portanto, compatível com o modo Real View. Okay? Ora bem, relativamente à questão do interface de utilizador, eu diria aqui só mais um pequeno pormenor. Nós hoje temos aqui um pouco mais de tempo, portanto eu vou-me alargar um bocadinho mais nas explicações. Que pormenor é esse? Por exemplo, vou apanhar aqui estas duas superfícies e vou fazer aqui, portanto, nelas a visualização das zebras. Se quisesse fazer de toda a peça, podia também fazê-lo diretamente a partir daqui do menu Evaluate Zebra Stripes. Digamos que aquilo que conseguimos fazer, portanto, com esta, digamos, com a nova formulação que existe aqui no 2012, é, por exemplo, isto. Eu posso agora configurar qual é o meu próprio fecheiro que vai ser utilizado como fecheiro de reflexo, digamos assim, portanto posso indicar qual é o fecheiro que quero. Posso também a partir daqui dizer se quero riscas horizontais ou riscas verticais, também controlar aqueles parâmetros dos espaçamentos, digamos aquilo que vocês ali veem, mas digamos a diferença principal tem a ver com o próprio algoritmo de cálculo das zebras, uma vez que nesta versão, portanto, foi eliminado um problema que existia em versões anteriores, em que às vezes apareciam em superfícies que são quase, digamos, retas como esta. Poderia haver aqui uma tendência para aparecer um efeito de singularidade polar, que eles chamam aqui de singularidade polar, ou seja, as linhas todas a convergirem
por um ponto. Portanto, esse tinha a ver com o método de cálculo que era utilizado anteriormente, que agora está resolvido, portanto, nesta nova versão do SolidWorks. Okay? Mais coisas. O que é que temos aqui, por exemplo, do lado do Sketching? Do lado do Sketching, eu tenho essencialmente aqui duas novidades. Portanto, vamos editar aqui este sketch. É o sketch que irá servir para fazer uma peça de revolução, uma espécie de uma flange. Portanto, praticamente todas as cotas que tenho aqui, tirando estas que já cá estão, portanto, serão cotas de, digamos, de referência ao eixo, serão diâmetros, digamos assim. No SolidWorks 2011, se eu quisesse colocar uma cota de diâmetro, poderia picar numa linha de eixo, picar numa outra entidade, e imediatamente poderia começar a colocar cotas de diâmetro, mas isto seria válido apenas para a primeira cota, digamos assim. Ou seja, se eu quisesse agora continuar a criar mais cotas de diâmetro, teria que voltar a picar na linha, depois na entidade, depois na linha, depois na entidade. Reparem que isso agora no 2012 portanto, foi corrigido. Quando eu fiz aqui a minha primeira cota picando na linha de eixo, reparem que o próprio ícone, o próprio cursor mudou, portanto, ele agora está à procura de entidades para colocar novas cotas de diâmetro, portanto eu agora já não preciso ter que picar na linha de eixo outra vez, portanto basta-me indicar linhas paralelas a esse mesmo eixo, de maneira a poder continuar portanto, aqui a adicionar estas cotas. Reparem, é isso que eu estou exatamente aqui a fazer. Vamos continuar até chegarmos aqui acima. Reparem que nem sequer preciso de estar a ver o eixo, ele está a considerar o eixo para efeitos de colocação da cota, mas eu aqui neste caso nem sequer estou a ver, portanto estou com o zoom um bocadinho mais apertado. E reparem, ao fazer isto, deixem-me só agora pôr esta aqui também para o sketch ficar fully defined. Portanto, coloquei todas estas cotas com, digamos, metade dos cliques que seriam necessários para o fazer no SolidWorks 2011. Okay? Quando é que termino este comando? Por simplesmente picando em alguma entidade que não faça sentido para uma cota de diâmetro, por exemplo, qualquer entidade, alguma linha que não seja paralela à linha de eixo. Por exemplo, se eu picar aqui nesta linha que por acaso é perpendicular, imediatamente cancelei aquela cortagem de diâmetros e imediatamente entrei para uma cortagem normal daquela mesma linha. Ora bem, outra novidade aqui, por exemplo, se eu quiser dimensionar esta linha ou esta distância daqui até, por exemplo, sei lá, aqui, reparem, posso picar neste ponto e ele vai criar aquela cota, como ali vemos, de 140. Se eu, entretanto, tivesse decidido, isto afinal não é exatamente esta referência que eu queria utilizar, eu queria dimensionar, mas era daqui até aquele ponto que ali está, se eu fizesse escape, teria que voltar ao princípio, portanto, teria que voltar a picar aqui outra vez nesta linha e depois então aqui neste último ponto. Reparem que agora isso não acontece, eu posso fazer escape, mas só vou perder a última seleção. Portanto, perdi a seleção deste ponto, mas mantenho aqui a seleção da linha, portanto, a partir daqui poderei simplesmente voltar a picar no ponto mais à frente e recuperar, digamos, a cota correta que me interessa simplesmente com a nova seleção. Ok? Faz sentido isto? Mais coisas. A partir daqui poderei também criar rapidamente aqui uma operação de revolução. Vou fazer aqui de uma forma rápida. Está feito. O que é que nós temos aqui também? Por exemplo, na maior parte dos casos, quando nós queremos fazer um sketch novo, temos que fazer duas fases, ou seja, primeiro abro o sketch e depois coloco-me perpendicular ao sketch para desenhar nesse sketch em verdadeira grandeza. Portanto, é o procedimento, digamos, mais habitual, digamos assim. Agora, nós temos aqui uma opção no SolidWorks que nos permite fazer isso de uma vez só, ou seja, eu posso picar nesta face, esta é a face onde quero fazer o meu sketch, e imediatamente digo que quero criar um sketch e o software projeta-me automaticamente normal àquele plano, de maneira que eu possa trabalhar aqui em verdadeira grandeza, e sem eu ter que fazer aquela opção de colocação, portanto, normal ao plano, na vista. Okay? A opção de SolidWorks que controla este comportamento está aqui dentro do Tools Options. Se vocês forem aqui ao Sketch, é logo a primeira de todas, portanto é nova, e que diz Auto Rotate View Normal to Sketch Plane on Sketch Creation, portanto aqui eu tenho já ativada. Se vocês a tiverem desligada, portanto tem basicamente o mesmo comportamento que teriam no SolidWorks 2011. Okay? Eu aqui vou aproveitar este sketch só para fazer aqui um pequeno padrão, basicamente de círculos, para vos mostrar. A diferença aqui não é muito grande, mas, digamos, é uma diferença ao nível da qualidade do display gráfico da ferramenta, do padrão circular, que agora também está muito melhor, mais previsível. A partir daqui nós poderemos também facilmente apanhar aquele sketch que ali está, dizer que queremos fazer um corte
passante de um lado ao outro e teremos a nossa operação efetuada. Okay? Já agora mostro-vos aqui também aquela opção que vos falei ainda há pouquinho do Ambient Occlusion, aqui nesta peça. Reparem que agora o interior da peça fica muito mais escuro, como se estivesse, digamos, a fazer ou projetar a sua própria sombra. Okay? Ora bem, vamos avançando aqui então no nosso plano. Portanto, já vimos aqui a parte do interface do utilizador, a parte de sketch, a parte de sketch vimos exatamente agora. Ora bem, vamos passar ao próximo tema. Deixem-me só fazer-vos aqui também mais uma pequena nota, digamos, a título de comentário. Por favor, portanto, se tiverem, como eu disse inicialmente, nós estamos a contar fazer um webinar só para fazer, digamos, resposta a dúvidas, questões, sugestões, comentários que vocês queiram fazer acerca desta nova versão. Todos os clientes que têm um contrato de manutenção ativo, portanto, já terão recebido nesta fase o CD, portanto, o DVD do SolidWorks 2012, portanto, poderão, digamos, instalar o software e fazer, portanto, ou acompanhar, digamos, estes mesmos exercícios que nós estamos aqui a fazer. Mas, de qualquer das maneiras, portanto, queria-vos ressaltar, portanto, essa questão. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, não percam, digamos, essa dúvida. Se calhar, para quem está agora aqui comigo, seria mais interessante, se calhar, tomar nota num papel, e, digamos, para que não haja um esquecimento, mas depois nós teremos todo o prazer em responder a essas dúvidas no webinar do dia 26. Entretanto, nós preparamos também um pequeno um site, isso estava lá no convite, um site do SurveyMonkey que permite recolher todas as questões que vocês tiverem. Entretanto, daqui a bocadinho já vos vou mostrar então esse site. Okay? Ora bem, mais coisas. Vamos então passar aqui ao próximo tópico. O próximo tópico que eu vos queria também aqui falar tem a ver com o seguinte. Ora bem, nós sempre conseguimos fazer vistas explodidas a partir de digamos, de um conjunto, portanto, esse é o procedimento normal dentro do SolidWorks. O que nós não conseguimos fazer era essa mesma funcionalidade, portanto, dentro de uma peça única que tivesse multibodies lá dentro. Okay? Agora conseguimos, ou seja, nós agora temos dentro do SolidWorks a possibilidade de fazer uma vista explodida, mesmo que não se trate de um conjunto, como é aqui neste caso, portanto é uma peça única, uma peça individual, que utiliza a ferramenta do Weldments. Portanto, nós temos aqui uma série de bodies dentro que vocês aqui facilmente também poderão identificar. Como é que funciona então? Exatamente da mesma maneira, portanto, que nós faríamos uma vista explodida de um conjunto, ou seja, venho aqui à árvore das configurações, digo que quero fazer uma nova vista explodida, seleciono, neste caso não são as peças, mas são os bodies que pretendo separar, okay? De forma exatamente igual àquela que utilizamos para fazer, digamos, num conjunto. Seleciono as minhas peças e vou, digamos, criar aqui este espaçamento automático entre elas, aqui exatamente a mesma ferramenta. Portanto, como vê, muito rapidamente nós conseguimos criar aqui uma vista explodida, e essa vista explodida alterna também entre explodido ou não explodido, da mesma forma que nós fazemos num assembly, ou seja, fazendo aqui o collapse ou o explode deste mesmo, a partir diretamente daqui da árvore das configurações. Okay? O que é que nós não temos? Não temos aquela ferramenta que temos nos conjuntos que nos permite fazer a tal animação da explosão ou do collapse, portanto, que existe aqui no caso dos conjuntos, existe aqui Animate Explode ou Animate Collapse. Portanto, não temos ainda essa opção, neste caso só podemos fazer a visualização no estado junto ou no estado explodido, mas não temos de facto essa possibilidade de poder fazer a animação entre esses dois estados. Ora bem, o que é que nós podemos também fazer? Tal como nos desenhos, portanto, de conjuntos, podemos também visualizar em termos de desenho 2D essa ferramenta, essa vista, quer em estado colapsado, quer em estado explodido, simplesmente, isto também é novo agora no 2012, ativando este tickzinho que aqui temos nas propriedades da vista, ou seja, já não precisamos de ir às propriedades da vista e depois dentro daquele formulário de propriedades da vista dizer que queríamos ver o estado explodido, que era o procedimento que era efetuado até ao SolidWorks de 2012. Okay? Portanto, outra das ferramentas, eu penso que esta também vai interessar a muita gente, é exatamente esta,
a possibilidade de podermos criar vistas explodidas diretamente a partir de peças que tenham multibodies lá dentro. Okay? Eu aqui vou-vos mostrar um novo editor, um novo configurador de equações que nós temos dentro do SolidWorks. Portanto, houve aqui também uma volta grande ao nível do formulário, da interatividade com equações dentro do SolidWorks. Eu vou-vos mostrar aqui essas novidades. Vamos confirmar aqui primeiro que existe aqui já um aviso, não é exatamente um erro, mas é um aviso relativamente aqui a uma destas equações. Portanto, vamos entrar dentro do editor de equações, este que aqui está. E reparem que tudo isto aqui foi completamente reformulado em relação à última versão. Por exemplo, nós agora temos 3 modos diferentes de visualizar as equações. Este aqui era o modo que nós tínhamos anteriormente, que basicamente é utilizado para visualizar qual é que é a ordem em que o software está exatamente a calcular as equações. Neste aqui do meio nós temos a vista de variáveis, portanto aqui vamos visualizar todas as dimensões que eu tenho na minha peça, portanto, neste caso, e que poderei também confirmar qual é o seu valor, digamos, atual e também utilizar o seu nome para participar em equações dentro do modelo. E depois temos aqui esta vista inicial, a vista que nós chamamos aqui a vista de equações propriamente dita, onde nós vamos criar equações ou variáveis globais. Okay? Por exemplo, criar aqui uma variável global é muito simples. Eu só tenho que, por exemplo, começar a escrever aqui o nome dela, digo que é uma largura, e imediatamente a partir daqui poderei dizer qual é que é o valor que esta variável vai ter. Vou-lhe dar aqui 100, ok, portanto, e ele vai assumir aquele valor. Aquele erro que ele me está a dizer, eu já deveria ter corrigido, mas mostro rapidamente como é que isso se faz. O erro tem a ver com a questão da ordem das equações. Reparem que a ordem está a ser calculada desta maneira, portanto, a espessura é 5, o D4 não sei o que utiliza o D3 e depois vem então a seguir o D3 a dizer que é igual à folga. Portanto, basicamente, na prática, o que isto quer dizer é que eu precisaria, nas versões anteriores do SolidWorks, de 2 rebuilds para que o cenário fosse calculado corretamente. Ou seja, reparem que eu primeiro tinha que assumir aqui um valor para esta variável e só depois é que eu iria dizer qual é o valor correto daquela variável. Portanto, isto obrigava-me a fazer 2 rebuilds para ter o comportamento pretendido. O que o software agora permite fazer, este novo gestor de equações, é ativando aqui esta opção que nós chamamos aqui a ordem automática de resolução. O software vai fazer é automaticamente corrigir aquele problema que nós estávamos ali a ter, ou seja, simplesmente passar a definição do D3 para cima do D4, portanto automaticamente aqui aparece-me o D3 e depois então aparece o D3 a ser chamado na equação do D4, portanto agora a questão da ordem ficou perfeitamente resolvida de forma automática. Voltando aqui, portanto, eu criei então a minha primeira variável global, esta tal largura. Agora vou criar aqui uma equação nova. Continuamos a ter aquele procedimento de poder picar diretamente na área gráfica para a definição das equações. Por exemplo, se eu quero associar aqui uma equação a esta variável, posso simplesmente picar em cima dela, porque ela passa-me, o seu valor vai-me passar também diretamente para aqui. E aquela variável eu quero que seja igual a uma destas, digamos, grandezas que eu aqui tenho. Reparem que eu agora também consigo diretamente a partir daqui escolher o que quero. Por exemplo, posso escolher uma das variáveis globais que entretanto criei, portanto a espessura ou largura. Posso escolher funções matemáticas diretamente a partir daqui. Posso escolher até propriedades do fecheiro, por exemplo, massas, coordenadas de centro de massa, outras portanto, que me interessem. Ou, inclusivamente, tirar medidas no caso de eu não ter, portanto, no momento, nenhuma cota que represente exatamente a dimensão que eu pretendo. Portanto, é exatamente essa opção que eu vou fazer, porque eu quero que esta variável seja igual, então, a largura, portanto, a tal variável global que eu introduzi há bocadinho, menos um valor que será, imaginem, por exemplo, a distância gráfica entre a parte de trás desta peça, portanto, entre esta face aqui, e a parte da frente, que é aquela que ali está. Mas neste momento não existe nenhuma cota que, digamos, me dê esse valor, portanto o que eu posso fazer diretamente a partir daqui é dizer, olha, vou tirar a medida diretamente à peça, e eu tirando a medida diretamente à peça vou dizer que quero a cota, a distância desde aquela face de trás até esta face aqui da frente, portanto vou indicá-la aqui também como referência, a cota é estes 25 que vocês estão aqui a ver,
e imediatamente o sistema diz, ok, então se estás a tirar 100 menos 25, então vamos, digamos, ter aqui um novo valor para essa cota, que é o valor precisamente de 75. Ok? Ora bem, mais coisas. Deixa-me só... Vamos pôr esta lá para cima também. O que é que eu vos queria aqui também mostrar? A partida parece-me que está tudo ok. Portanto, fizemos aqui a cota, portanto, correspondente a este valor. Portanto, 100 menos 25 dá os tais 75. Portanto, é o valor que nós agora teremos precisamente para esta profundidade que aqui está. O que quer dizer que ela agora vai depender também daquele valor que nós pusemos aqui em cima. Ou seja, se eu disser que isto em vez de 100 são 120, posso lhe dar ok e aumento aqui aquele valor. Se forem 110 em vez de 120, terei também este valor a ser atualizado aqui em tempo real. Okay? Mais coisas. Também podemos dizer, portanto, que esta largura, tal como faríamos também em versões anteriores, é igual diretamente àquela cota que eu tenho lá em cima. Portanto, aqui estou automaticamente também a ter o valor agora novo. Os 25 mantêm-se iguais, portanto, o valor para aquela distância, para aquela tal profundidade, são então estes 100. Okay? Ora bem, mais coisas. O que é que vos posso aqui também mostrar muito rapidamente? Por exemplo, já terão reparado nisso, mas cada vez que eu pico ou faço um duplo clique em cima de uma cota, neste momento aparece-me aqui por defeito o valor do seu nome, ou seja, o seu nome é identificado por defeito, o que me permite também logo diretamente, se eu quiser, dizer, portanto, um novo nome para aquela cota que depois me vai aparecer também por baixo da própria cota, tal como nós temos aqui também nos outros casos. Podemos também facilmente fazer isto. Podemos também, isto é uma novidade engraçada, criar equações diretamente a partir, digamos, do duplo clique, tal como faremos, por exemplo, ou faríamos no Excel, quando queremos fazer uma equação, a primeira coisa que eu faço é carregar na tecla do igual. Aqui agora é exatamente a mesma coisa. Porém, se eu carregar no igual, por exemplo, para definir o espaçamento daqueles furos, porém, qual é que é o problema que eu tenho aqui? Se eu quisesse que estes furos ficassem centrados nesta chapa, o espaçamento entre eles tem que variar em função daquele número que nós temos ali em cima. Então, basicamente, eu teria que, a este número, retirar as duas margens correspondentes, portanto, esta daqui, aqui e a outra, depois que há de ficar daqui até aqui, portanto, que é este valor que eu aqui tenho, são estes 10 de folga, e depois dividir por 2, porque terei dois espaçamentos para aquele padrão. Okay? Bem, podemos fazer isso diretamente a partir daqui, dizendo, ok, então vamos controlar o espaçamento, vou dizer que ele vai ser igual a tal, vou abrir aqui um parênteses, já vão ver porquê, porque depois no fim preciso dividir por 2, portanto vai ser a tal largura menos 2 vezes, menos 2 vezes o valor daquela folga, okay? E agora só tenho que dividir também por 2 para ter, digamos, o valor correspondente àquela cota. Ou seja, imediatamente ela alterou-me aqui para 52,2. Vou fazer aqui um rebuild só para acertar aqui a posição do furo correspondente. Reparem que as cotas que estão associadas a equações também me aparecem exatamente aqui com o símbolo da equação, aquele símbolo do somatório que nós vemos ali. E se eu fizer um duplo clique em cima delas, eu vou estar a lançar outra vez automaticamente a própria equação que define aquela variável. Okay? O que é que nós fizemos com isto? Fizemos com que agora me seja, digamos, seja calculado automaticamente o espaçamento entre furos de maneira em que os furos fiquem, de facto, no sítio correto quando existe uma manipulação tanto de larguras da peça. Okay? Portanto, várias novidades aqui nas equações, como vocês viram. Portanto, a ordem automática, o rebuild automático, aqueles 3 modos de visualização, podermos dar os nomes às cotas diretamente a partir da área gráfica, podemos criar equações novas diretamente a partir da área gráfica, podemos criar variáveis globais também diretamente a partir daqui, portanto, só dizer qual é o valor que queremos controlar. Portanto, existe aqui um manancial de novidades importantes que modificam completamente a maneira como nós pensávamos nas equações até agora. Ok? Muito bem. Mais coisas. O que é que eu tenho aqui a seguir? Gostava então de falar um bocadinho sobre a questão dos desenhos 2D. Portanto, vamos abrir aqui um desenho.
Ora bem, neste desenho 2D, vocês veem, portanto, existe aqui um desenho já com várias vistas, é um daqueles braços articulados que serve para suportar uma televisão ou um monitor, mas preso à parede, tem aqui uma série de graus de movimento, tem uma lista de material criada. Aquilo que eu queria começar por vos mostrar aqui relativamente à questão dos desenhos é isto. Portanto, nós tínhamos dentro do 2011 e anteriores a possibilidade de apanhar qualquer peça e simplesmente abrir o seu fecheiro correspondente. Ou seja, eu podia picar aqui em qualquer uma destas peças e há aquele iconezinho e então saltava para o fecheiro 3D correspondente se quisesse fazer alguma alteração. Reparem, o que há aqui de novo é que eu consigo agora não só saltar para a peça, mas também para os dois assemblies, portanto, para os vários níveis de subassemblies que esta peça tem relativamente a este conjunto geral. Portanto, ela tem aqui dois níveis, como vocês aqui veem, portanto, a peça será esta, este aqui será o subassembly, portanto, que já terá aqui à volta algumas outras peças, e depois ainda haverá um outro subassembly, portanto, que junta este subassembly com outro ali mais à frente. Mas neste caso, aquilo que me interessa é realmente saltar daqui, não para a peça, mas para o segundo subassembly, que é efetivamente este que aqui temos. Okay? Portanto, podemos saltar diretamente não só para a peça, mas para subconjuntos. Mais coisas, por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma alteração para vos mostrar uma nova ferramenta que eu penso que é também bastante interessante dentro do 2012, que é esta. Por exemplo, imagina que eu tenho esta peça, vou-lhe fazer uma alteração, vou dizer, por exemplo, que aqui, em vez daquele valor de 80, teria qualquer coisa como, por exemplo, 72, qualquer coisa, 71, 75, ou seja, estou a alterar basicamente a posição daqueles 4 furos que ali estão, mas entretanto eu já tinha feito, antes desta alteração, tinha feito um desenho do meu conjunto. Okay? Que maneira é que eu teria de ver, portanto, nesse desenho, que já estava gravado, criado, que existiam, portanto, cotas alteradas nesse mesmo desenho. Não tinha absolutamente nenhuma maneira de o saber, portanto, ao abrir o fecheiro, só simplesmente iria atualizar, portanto, cada uma daquelas cotas para o novo valor e eu não teria um feedback visual dessa mesma alteração. Reparem que isso agora foi completamente alterado. É óbvio que nós aqui agora temos cotas com uma cor diferente e essa cor diferente tem a ver essencialmente com isto mesmo que estamos a falar. Portanto, foram as cotas que foram alteradas no nosso modelo tridimensional desde a última gravação do desenho 2D. Okay? Ou seja, ele indica-me essas cotas, a cor, indica-me não só as cotas, mas também os valores anteriores que estas dimensões tinham. Por exemplo, eu aqui vejo que estas seriam cotas de 40, portanto, e que esta seria uma cota de 80, e se vejo simplesmente pousando o meu cursor em cima de cada uma destas cotas, como é que nós ativamos este comportamento? Aqui eu posso explicar, portanto, Tools Options, dentro da pasta Colors, vocês vão ver aqui esta última opção que aqui encontram, que diz Use Specified Color for Change Drawing Dimensions on Open. Isto quer dizer que existe aqui em cima uma cor que é esta aqui, portanto, que é que controla precisamente aquele cor laranja que vocês veem aqui as cotas a cor laranja. Okay? Quer dizer que se eu alterar isto, por exemplo, para, sei lá, para a cor de rosa, okay? Nós agora teremos as cotas a cor de rosa e não a cor laranja como tínhamos anteriormente. Okay? É uma ferramenta que eu gostei muito, acho que está bastante interessante, permite-nos visualizar o que é que foi alterado desde a última gravação. Como é que desaparece depois esta cor? Simplesmente gravando o fecheiro. Portanto, gravando o fecheiro, esta passa a ser, digamos, a configuração atual, a configuração ativa, e a partir daqui desaparece a cor cor-de-rosa, desde que não haja depois mais alterações seguintes, digamos, no nosso modelo 3D. Mais coisas, também já agora só aqui uma pequena nuance, também temos aqui dentro da opção de View, do menu de View, reparem, esta opçãozinha aqui que diz Isolate Change Dimensions, também foi criada para acompanhar esta nova funcionalidade, que permite que só, digamos, que as outras dimensões fiquem todas muito clarinhas, que é o que se vê agora, e que apenas estas que foram alteradas tenham então a sua cor, digamos, claramente visível. Portanto, se eu fizer Escape, sai deste modo. É idêntico àquele do White Show Dimensions, mas específico para as dimensões que foram alteradas desde a última gravação. Outra ferramenta que está muito melhorada é a ferramenta de colocação automática de centros de furos. Reparem que agora posso apanhar uma vista qualquer, posso aqui vir dizer que quero colocar, portanto, os center marks correspondentes a esta vista, e agora tenho este Auto Insert, que também não existia, e posso dizer For Whole Holes,
então, ou fillets, ou slots, e então automaticamente eu crio todos os center marks, digamos, que fazem sentido para esta vista. Okay? Mais coisas, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, dentro da nossa View Palette, a View Palette estava permanentemente a atualizar as vistas da peça, portanto isso agora já não é o caso. Reparem que se eu quiser atualizar, vou ter que carregar, digamos, manualmente naquele botão de refresh que vocês ali veem em cima. Portanto, neste momento eu não tenho aqui ainda sequer criada uma vista explodida. Se eu fizer aqui refresh das minhas vistas, vocês vão ver, portanto, que o software então criou automaticamente uma vista isométrica explodida. Ele agora faz isso também automaticamente. Desde que eu tenho uma vista explodida no meu modelo, ele automaticamente vai criar, para efeitos de View Palette, sempre que eu carrego ali, ou a primeira vez que eu carregar ali, uma vista isométrica explodida correspondente à vista que foi criada em 3D. Reparem que eu aqui também poderei facilmente importá-la para dentro do meu desenho. Poderei também facilmente criar aqui uma nova tabela de lista de materiais, portanto, idêntica àquelas que nós habitualmente também colocamos. Vou só aproveitar e colocar já agora para se ver só um bocadinho melhor dentro de uma layer que tem aqui a cor azul. E agora chamava a vossa atenção também para uma função importante, que eu sei que a maior parte dos nossos clientes também gostam, que é esta. Portanto, na colocação automática de balões, nós agora podemos adicionar aqui algumas opções interessantes. Por exemplo, para aqui eu estou a fazer o balonamento automático, portanto, se eu olhar aqui para os meus balões, vou ver aqui basicamente uma salada de números, portanto, 16, 13, 8, 3, 14, 7, portanto, não tem, digamos, do ponto de vista do desenho em si, um aspecto assim particularmente organizado, o que me torna difícil também, digamos, fazer a transição da tabela para a identificação das peças, portanto, porque eu tenho que estar sempre à procura, portanto, este é 16, tenho que ir aqui, ou 16, depois tenho o 3, tenho que saltar lá para cima, portanto, isto não é praticamente, não é útil, não é a situação ideal. Portanto, o que é que nós podemos fazer agora? Reparem, podemos fazer isto, que é ordenar sequencialmente, digamos, os balões, digamos, pelo critério da vista, pelo critério gráfico da vista. Okay? Reparem que o critério que nós tínhamos anteriormente é o que sempre existiu no SolidWorks, é o da ordem da montagem das peças no assembly, que é este que nós tínhamos aqui anteriormente. Reparem que ao fazer a ordenação sequencial nós estamos a mexer não só nos balões, mas também na ordem das peças na própria tabela que aqui vemos em cima. Okay? Podemos, inclusive, trocar, digamos, a direção com que eles são calculados. Por exemplo, aqui começaria com 1, 2, 3, 4 deste lado e depois daria a volta para o outro lado. Ou então, poderemos, por exemplo, também, se quisermos, dizer qual é que é o nosso primeiro balão. E aqui poderia dizer que o primeiro seria, por exemplo, aqui o 7. Então, a partir daqui, então, começa com 1 e depois dá a volta até chegar ali ao 16. Okay? Neste caso, nós vamos dizer que se calhar fica melhor ali o 1 lá em cima. Okay? Muito bem, portanto, opção de ordem gráfica, digamos assim, de uma ordem sequencial gráfica. Outra opção que vocês também já poderão ter detectado, porque se vê, digamos, de uma forma também relativamente fácil, são aquelas novas entidades que nós aqui estamos a ver por baixo dos nossos balões. Portanto, sempre que eu pico num balão, aparece-me esta nova entidade, portanto, que nós chamamos aqui a linha magnética, que é uma entidade que me permite, digamos, garantir que os balões se mantêm alinhados uns com os outros. É uma funcionalidade completamente nova, inspirada em algo que já vinha do 3D Via Composer. Portanto, o 3D Via Composer introduziu, de facto, esta funcionalidade. Reparem, se eu faço aquele autoespaçamento, então os balões ficam, como seria de esperar, autoespaçados relativamente à linha. Temos também toda a facilidade em poder passar, por exemplo, balões de uma linha para outra. Eu só tenho que pegar neles e basicamente levá-los de um lado para o outro. Tão simples como isto que estou aqui a mostrar neste momento. Se por acaso eles estiverem aqui torcidos, como nós estamos aqui a ver, também posso pegar neles e rapidamente trocar, digamos, a sua ordem relativamente aqui à linha. E podemos também facilmente, digamos, acertar estas direções de uma forma que faça sentido para o nosso desenho. Temos aqui mais ferramentas de controle gráfico visual da criação de vistas explodidas no nosso desenho 2D. Okay? Outra maneira de o fazer, por exemplo, se vocês já tivessem anteriormente criado os balões, por exemplo, imaginem que
que eu já teria feito algo como isto. Tenho aqui já alguns balões criados, por exemplo esta aqui, tenho esta peça, aqui vou apanhar também esta peça e vou ainda apanhar esta peça aqui. Tenho aqui várias peças diferentes, já tinha feito digamos, esta definição de balões. A linha magnética pode também ser criada de uma forma manual, portanto, reparem que ela existe ali como funcionalidade de annotation. Posso criar, por exemplo, aqui uma linha magnética a posteriori, okay? E depois, pura e simplesmente, arrastá-la para cima dos meus balões e automaticamente isso vai fazer com que eles sejam agarrados, portanto, na própria linha e que agora, portanto, fiquem também igualmente espaçados. Vou só acertar aqui isto para não termos estes cruzamentos de um lado e do outro. Portanto, nova ferramenta, linha magnética, autoespaçamento dos balões, portanto, várias coisas engraçadas aqui dentro do desenho 2D. Chamava aqui a atenção também só para mais uma, que é esta, ou seja, reparem que eu aqui tenho, neste desenho, tenho um corte BB, mas não tenho nada a utilizar o A. Ou seja, anteriormente, se eu fosse fazer, portanto, uma nova vista, por exemplo, aqui um novo pormenor, por exemplo, daquele cantinho que ali está, o software não me ia fazer o A, tal como está a fazer aqui neste caso, iria fazer o C, porque seria, digamos, a letra que vem a seguir ao B. Portanto, neste caso, isso já não acontece. O software agora vai recuperar aquelas, digamos, aquelas entidades ou aqueles identificadores, portanto, que nós não utilizamos e que não estão a ser, digamos, consumidos nas nossas vistas, portanto, vai buscá-los outra vez de maneira a que depois a sequência faça sentido. Portanto, aqui não havia o A, passa a haver essa opção. Okay? Ora bem, mais coisas. O que é que eu tinha ainda aqui para vos falar? Tenho várias coisas. Vou fechar aqui este fecheiro. Estou a ficar aqui um bocadinho preocupado com o tempo, porque é praticamente meio-dia. Se calhar estou-me a alongar um bocadinho mais do que aquilo que, digamos, que devia. Mas ainda me falta, de facto, aqui uma série de coisas para falar. Em relação aqui ao plano que eu tinha, portanto, eu vou tentar avançar aqui um bocadinho mais. Se houver alguém que tenha algum problema com esta, digamos, com esta minha opção, por favor, vejam depois a gravação a seguir, ok? Ora bem, eu vou avançar mais um bocadinho, ok? Pode ser? Alguém me diga aqui um ok aqui nas minhas questões. Posso avançar um bocadinho mais? Mais um quarto de hora? Ok. Então vamos continuar. Deixem-me só então aqui abrir o meu próximo fecheiro. É um fecheiro de assemblies, portanto vou começar por abrir este fecheiro. Esta mensagem é depositada. Ele está-me a perguntar, porque é aquela mensagem que nós vemos muitas vezes, não é? Portanto, a peça não está no sítio onde era suposto estar, queres encontrá-la? Se eu digo que sim, portanto, ele passa-me para o browser do Windows para que eu consiga identificar essa mesma peça. Por exemplo, aqui nós temos peças espalhadas por duas diretorias, portanto esta aqui é o Missing Files 1, eu vou dizer aqui Open. Depois ele encontra outra que está também numa outra pasta, mas é desta vez o Missing Files 2. Digamos que o que há de novo aqui, isto é rápido demais, assim não dá para explicar, mas o que há de novo aqui é que, por exemplo, se ele encontrasse, ele está a seguir a ordem de abertura das peças, por exemplo, uma está na pasta Missing Files 1, não está lá, ele pede-me para dar a pasta correspondente, eu aponto no Missing Files 1. Depois aparece outra peça que está no 2, eu indico o 2. Mas depois aparecesse outra vez outra peça que está na pasta 1, o software nas versões anteriores, portanto 2011 e para trás, iria-me voltar a perguntar outra vez em que pasta é que está aquela peça. Ou seja, ele não está a criar, digamos assim, um histórico de todas as peças que eu indiquei, de todas as pastas que eu indiquei, onde ele deveria procurar o fecheiro. Ou seja, ele só se lembra da última, digamos assim. Ou seja, só se lembraria do Missing Files 2. Okay? Portanto, neste caso, o sistema o que ele está a fazer é memorizar todas as pastas que eu lhe indico como pastas para onde ele deve ir buscar fecheiros. Portanto, não vai, digamos, fazer uma pergunta mais vezes, digamos assim. Okay? Ora bem, então o que é que nós temos aqui de novidades? Eu tenho aqui de novidades o seguinte. Deixem-me só... Okay. Tinha aqui a sensação de que havia alguém a colocar uma questão, mas vou continuar. Ora bem, o que é que eu vos queria aqui mostrar? O seguinte, por exemplo, houve uma série de limitações, digamos, ou de opções, se calhar um bocadinho mal conseguidas, que foram resolvidas nesta última versão. Por exemplo,
reparem que eu aqui tenho este cilindro aqui no meio que está a fazer este movimento. Este cilindro é uma peça que tem várias configurações. Neste caso ele está aqui na configuração que tem um curso de 200. Ou seja, se eu viesse aqui para a minha peça, que é esta, portanto, passasse, por exemplo, aqui para a configuração de 400 e gravasse o fecheiro nesta configuração, ou seja, tornava esta a configuração ativa e depois aqui voltasse a sair, eu não conseguiria, por exemplo, fazer isto. Ou seja, eu não conseguia vir aqui, pegar nesta cota e dizer, em vez de 41 são 55 e o software atualizar essa cota. Porquê? Porque eu estou na configuração de 200 e a configuração ativa era a configuração de 400, okay? Que está gravada, a última a ser gravada. Portanto, nós agora removemos essa limitação, ou seja, eu posso alterar cotas em qualquer configuração, independentemente de ser ou não a configuração ativa, portanto, a última a ser gravada, digamos assim. Okay? Mais coisas. Reparem que este conjunto que aqui está é um conjunto flexível, precisamente para permitir este movimento que nós estamos aqui a ver. Reparem, tem ali o símbolozinho de flexível. Por causa de ser um assembly flexível, eu não conseguiria, por exemplo, fazer isto. Ou seja, se eu tentasse entrar em modo de edição da peça, o sistema dava-me mensagens, olha, não consigo entrar em modo de edição de assemblies que são flexíveis. Okay? Portanto, essa limitação também foi eliminada. E eu, a partir daqui, também poderei, por exemplo, voltar a recuperar o valor que tinha inicialmente, antes de mudar para 55, que era o valor de 41. Portanto, posso editar peças, mesmo que estas façam parte de configurações de assemblies flexíveis. Okay? Outra questão que também podemos, ou que foi aqui também melhorada, por exemplo, a questão da montagem por arrasto. Okay? Vamos colocar aqui mais duas destas espécies de linhas que temos aqui. Ou seja, eu posso agora, por exemplo, apanhar aquela entidade e reparem, o que é novo aqui é que existe uma espécie de um pequeno delay, um pequeno compasso de espera entre, digamos, a colocação, na colocação das entidades correspondentes. Ou seja, o software dá-me aqui mais um bocadinho de tempo antes de estar sempre a saltar automaticamente de umas arestas para as outras, dá-me aqui um bocadinho mais de tempo e também me permite, o que também é novo, carregar na tecla Alt logo que eu, digamos, a meio do comando. Ou seja, se eu estou a arrastar, isto só este 2011 só funcionaria se eu carregasse primeiro no Alt e depois arrastasse. Portanto, agora posso começar a arrastar e depois a meio do arrasto carregar no Alt e ele vai começar à procura de novas arestas para fazer essa montagem. Okay? Outra ferramenta aqui importante que vocês já terão, digamos, se calhar com o olho mais atento, já terão visto que o software está-me aqui a fazer, ou já fez por várias vezes, uma mensagem de pergunta que tem as opções Keep ou Discard em baixo. Eu vou-vos mostrar aqui. Por exemplo, imaginem que vocês estão a trabalhar aqui nesta peça, decidem fazer alguma espécie de alteração à peça, por exemplo, vamos cortar aquele rasgo que vocês ali veem em cima. Portanto, à medida que eu faço qualquer operação, obviamente o assembly correspondente é atualizado com essa última alteração da peça, portanto é o comportamento normal do SolidWorks. Mas agora imaginem que depois de fazerem esta alteração vocês acabam com dizer, não, isto não é exatamente aquilo que me interessa, eu afinal não posso fazer aquele rasgo que ali tenho, portanto, por alguma razão, portanto eu quero fechar esta peça, portanto não quero gravar esta peça, portanto vou dizer que não. E esta era a tal mensagem que eu vos estava a dizer que já tem aparecido anteriormente, desde que eu comecei a falar, e que tem basicamente este significado. Ou seja, se vocês carregarem aqui no Keep, basicamente o que vai acontecer é o comportamento normal de SolidWorks 2011 e para trás. Ou seja, mesmo que eu tenha escolhido não gravar esta peça, o que vocês vão ver no Assembly vai ser a última versão da peça, ou seja, a peça com este corte efetuado. Ou seja, se vocês quisessem voltar a ir recuperar a peça no estado, digamos, original, teriam que fazer um reload deste componente ao nível do conjunto. Reparem que a nova opção é precisamente esta, Discard. Ou seja, eu posso dizer, olha, eu não quero gravar a peça e não quero que tu me mostres esta configuração no Assembly. Se eu fizer Discard, o sistema que vai fazer é automaticamente fazer ele próprio um reload da peça, desde a última, digamos, configuração gravada. Portanto, e nesse sentido o que vai fazer é eliminar aquele corte que nós tínhamos criado aqui anteriormente. Ok? Mais coisas, o que é que eu vos posso aqui também mostrar? Vocês também já terão reparado que eu ainda há bocadinho escondi aqui muito rapidamente aqui 2 ou 3 peças, que foram estas que vocês estão aqui a ver. Vamos apanhar aqui também esta peça.
Como é que eu estou a fazer isto? Reparem, muito simples, simplesmente estou a pôr o meu cursor no sítio da peça que quero esconder e carrego na tecla Tab. Ou seja, a tecla Tab agora permite-me esconder as peças que lá estiverem por baixo. Reparem que aqui existe também um pequeno delay, que a mim pessoalmente não me agrada muito. Eu preferia que ele escondesse logo a peça imediatamente. Isso é controlado também a partir daqui. Portanto, Tools, Options, vamos aqui à pastinha do View e dentro do View, se vocês, portanto, nesta componente aqui do White Show Components, se chegarem tudo à esquerda, portanto, vão desligar aquela transição que ele estava fazendo há bocadinho. Ou seja, agora o Tab, reparem, esconde instantaneamente as peças. É só uma questão de passar lá em cima. Se vocês mantiverem o Tab pressionado, então aqui funciona mesmo como uma vassoura perfeita, portanto, vocês vêm aqui e escondem todas estas peças, portanto, num abrir e fechar de olhos. Okay? O processo inverso é precisamente fazer Shift Tab, ou seja, portanto, carregar no Shift e no Tab e depois andar aqui outra vez à volta até terem todas as peças aqui visualizáveis. Okay? Okay? Faz sentido isto? O que é que há também aqui de novidades? Por exemplo, a possibilidade de podermos criar uma pasta dentro da área, dentro do Feature Manager, utilizando peças que não são peças seguidas. Por exemplo, aqui estou a selecionar estas 3 peças que ali estão e posso diretamente a partir daqui dizer que quero adicioná-las a uma nova pasta e digo, sei lá, pasta 1, ok? Portanto, elas passam a consistir dentro desta peça. Anteriormente, no 2011, elas tinham que estar seguidas na árvore para que eu conseguisse fazer isto, então agora já não tenho esse constrangimento. Mostro-vos ainda uma outra funcionalidade que também podemos ter nos assemblies, que é a possibilidade de podermos criar novos subassemblies simplesmente diretamente a partir da parte gráfica. Ou seja, por exemplo, se eu quisesse, isto neste momento, as porcas e parafusos são peças separadas dentro deste conjunto. Porém, se eu, por exemplo, quisesse fazer um assembly para estes componentes, poderia simplesmente selecioná-los, botão direito, dizer aqui formar um novo subconjunto e automaticamente criei, portanto, um novo subconjunto com aquelas peças lá dentro. Portanto, podemos também facilmente fazer agora este tipo de opções. Anteriormente só podíamos fazê-las a partir da árvore, portanto, agora conseguimos fazê-las também diretamente a partir da área gráfica. Ok? Bem, portanto, vamos fechar isto tudo, vamos não gravar nenhuma destas coisas. Portanto, em relação aos assemblies, penso que também estamos conversados. Haveria aqui mais 2 ou 3 coisas que eu gostava também de falar convosco. Uma delas tem a ver com a parte dos e-drawings. Em relação aos e-drawings, o que é que eu vos mostraria? Por exemplo, o seguinte, o que é que vos faz os e-drawings novos? Os e-drawings novos o que permitem fazer agora é o seguinte, imaginem que eu tinha alterado esta cota de 200 para 500, portanto vou gravar este fecheiro, okay? E agora se eu fosse abrir o meu e-drawings, por exemplo, nesta configuração, poderia vir aqui, poderia abrir um fecheiro de SolidWorks daquele mesmo assembly ao qual pertence, portanto, esta pega que eu acabei de alterar, ou seja, estou a abrir um fecheiro de desenho que foi feito numa versão antiga desta peça, ou seja, reparem que ela aqui é muito mais curtinha do que aquela que está gravada, portanto, neste momento no SolidWorks. Portanto, o que é que nós temos aqui de novo? A possibilidade de haver uma verificação de saber se as peças estão ou não na sua versão correta. Portanto, essa verificação é feita a partir daqui, deste sinalzinho amarelo que nós vemos aqui em baixo. Portanto, eu posso clicar aqui em cima e verificar se este fecheiro está ou não atualizado. E o software, de facto, avisa-me e diz, olha, cuidado, este fecheiro não está atualizado, tens que abrir no SolidWorks e voltar a gravar para que isto seja efetivamente feito. Portanto, é isso que eu vou fazer. Portanto, posso vir aqui, vou abrir então o meu fecheiro de 2D. Reparem que agora vou recalculá-lo para ir buscar então aquela versão mais comprida, reparem, bastante mais comprida daquela pega que ali tínhamos. Portanto, vou só fechar e gravar aqui o meu fecheiro. Portanto, se eu voltasse agora então ao meu e-drawings, e voltasse a abrir aqui, por exemplo, aquele fecheiro de desenho que ali tem, e se voltasse aqui a fazer esta verificação de se está atualizado ou não, ele agora iria-me então dizer, sim senhor, o fecheiro está atualizado. Portanto, é esta nova ferramenta que temos ao nível dos e-drawings, precisamente esta possibilidade de testar se os desenhos estão ou não estão atualizados em cada momento. Okay?
Ora bem, deixem-me só muito rapidamente mostrar aqui só o último tema de hoje, que tem a ver precisamente com a questão da chapa. Eu não queria ficar logo atrasado aqui no meu primeiro webinar. Lamento aquele pequeno atraso inicial, mas deixem-me só tentar recuperar para não faltar nada. Ora bem, e relativamente à parte da chapa, o que é que nós temos aqui de novo? Por exemplo, uma ferramenta que nos permite fazer, utilizando as ferramentas de chapa, peças deste tipo, ou seja, são peças que são basicamente sweeps, em que eu tenho uma secção, tenho um caminho e crio desta forma simples, crio aqui uma peça de chapa. Reparem que esta peça, apesar de ser uma peça que nós à partida diríamos que não seria planificável, ela pode, aqui dentro do SolidWorks, ser planificada utilizando uma nova ferramenta, que eu vos vou mostrar já a seguir, que é precisamente a ferramenta de Swept Flange. Ou seja, eu posso entrar dentro desta pecinha, vou dizer que quero fazer aqui uma peça nova de chapa, utilizando precisamente esta nova ferramenta chamada Swept Flange. Vou dizer que esta é a secção e este é o caminho, portanto vou dar OK, portanto, e reparem que automaticamente crio esta nova peça, portanto, que tem, obviamente, também a sua própria planificação. Okay? Portanto, novas ferramentas que temos aqui ao nível das peças de chapa. Mais coisas. O que é que eu tenho aqui também mais? Tenho aqui mais algumas opções. Digamos, algumas são as tais melhorias incrementais que nós vamos vendo em cada versão. Portanto, aqui de facto são melhorias muito específicas. Eu vou-vos mostrar algumas. Por exemplo, se eu tivesse que fazer aqui um edge flange partindo daquela aresta e viesse até aquele ponto, aquele vértice para criar esta flange que tapa ali a minha caixa, eu poderia fazê-lo sem qualquer problema, mas a forma que nós queremos dar a esta flange não é exatamente esta de tapar a direito, mas sim tapar, e eu aqui tenho que seguir exatamente a forma deste sketch cor de laranja que tenho aqui, ou seja, eu quero reproduzir exatamente a forma deste sketch cor de laranja. Portanto, a primeira coisa que tenho que fazer é começar por dizer, olha, isto não é uma flange à direita, é uma flange em ângulo, portanto vamos pôr aqui os tais 45 graus, que é o ângulo dela. Vou ter aqui também que dizer qual é que é a posição correta dela relativamente aqui às linhas, ou seja, em relação ao arranque que ela está a fazer ali daquele lado, portanto se está para cima, se está para... Eu estou a ver ali a diferença, onde é que ela começa, okay? Neste caso começa aqui. E depois vamos também dizer, reparem nisto, a partir do momento em que eu alterei o ângulo e disse que ela está, e que fiz um apto vertex, que é o que está a acontecer aqui, ele está a tirar aqui uma perpendicular entre a direção da flange, que passa precisamente ali àquele vértice, portanto está-me a encurtar a flange e fica-me aqui a meio. Portanto, não é exatamente isto que eu quero, o que eu quero é que ela venha até cá abaixo. Para ela vir até cá abaixo, temos aqui uma nova opção que diz, vamos esticar a flange até ela ficar num plano paralelo à flange base, portanto a flange base é esta que tem este sentido daqui, e que passe pelo vértice. Portanto, e ao ativar esta opção, reparem que ela automaticamente vai ser esticada até chegar cá abaixo. Okay? E com isto fazemos a nossa primeira flange, dou-lhe o OK. Continuamos agora aqui dentro do próprio fecheiro de peça. Vou-vos mostrar aqui também mais duas opções novas que temos ao nível das peças de chapa. Neste caso eu vou mantê-la aqui também paralela àquela flange que ali existe. Por aqui, por exemplo, uns 20 mm, deve estar bom. Vou-me colocar aqui outra vez na vista de profile para vos conseguir mostrar aqui mais duas nuances que também temos novas. Uma é esta última aqui, portanto temos o material todo para fora, material, digamos aqui, com a parede para fora, ou todo para dentro, peço desculpa, material todo para dentro, material em cima, material todo para fora. Depois temos a opção de aresta virtual, ou seja, o material aqui, a parede do material é definida a partir aqui da interseção virtual, portanto, desta linha com esta linha, portanto é retirada a partir daqui. A opção nova que temos é precisamente esta, que é o Tangent to Bend, que basicamente o que faz é colocar a flange no sítio onde esta dobragem é tangente ao final da flange existente. Reparem que ao fazer aqui esta opção, o que ele vai fazer é encostar digamos, este arco aqui à tangente desta linha. Portanto, esta é uma nova opção que conseguimos utilizar aqui. Não é esta que queremos utilizar, a que queremos utilizar é exatamente esta que aqui vos estou a mostrar. Em relação à definição do próprio comprimento da flange, portanto, temos, digamos, todo o troço contando, digamos, até a aresta, ou, digamos, ao vértice virtual. Podemos contabilizar o comprimento
digamos, a partir da curva para cima, ou seja, neste caso iríamos ter aqui um valor, digamos, maior. Vou voltar aqui a recuperar aqui a minha vista. Neste caso, aquilo que nós queremos é o que nos interessa, neste particular, que é ligeiramente maior. Porquê? Porque o que nós queremos é medir este comprimento, não a partir deste troço que sai daqui até lá acima, portanto não é este bocado de 20 que nos interessa, o que nos interessa é como se nós estivéssemos a medir desde a tangente a este arco que está cá em baixo até aquele limite lá em cima, portanto, o comprimento da flange. Ou seja, como se eu pusesse pôr aqui, por exemplo, um paquímetro para poder medir diretamente aquela altura, encostando cá em baixo no arco e tirando o valor correspondente ao símetro. E essa é a nova opção que nós temos aqui, que diz Tangent to Bend, que faz exatamente esse comportamento, ou seja, mede-me os 20 milímetros que eu indiquei aqui, da tangente àquele arco cá em baixo até à parte de cima que nós ali temos. Portanto, são as novas opções, estas duas, ao nível da definição da posição da tangente e também do comprimento do troço plano que é criado. Ora bem, vou então fechar. Esta ferramenta não é exatamente nova aqui no 2012, mas de qualquer das maneiras faz um trabalho espetacular aqui para fechar aqueles dois cantos. Reparem, com estes dois cliques que eu aqui dei, o software transforma, digamos, isto que era o que nós tínhamos nisto, ou seja, portanto, cria automaticamente todos estes acertos, todas estas limpezas de uma forma espetacular. Obviamente a planificação vai refletir, portanto, esta nova alteração que fizemos aqui. O que é que eu vos queria aqui mostrar também? Portanto, algumas opções novas que existem, em particular na área dos que nós chamamos aqui os Forming Tools, portanto, as ferramentas de puncionamento. Okay? Eu aqui tenho preparado uma pasta de Forming Tools. Reparem, para dizer que uma pasta de Forming Tools não basta indicá-la aqui com o Add File Folder, é preciso também dizer que é um folder de Forming Tools, mas a partir deste momento eu poderei, por exemplo, pegar em qualquer uma destas duas operações que aqui tenho e introduzi-las graficamente na minha peça. Portanto, e aqui, para quem utilizou esta ferramenta no passado, sabe que o comportamento também está completamente diferente. Ele antigamente colocava aqui uma caixa de diálogo no meio, portanto, com uma série de opções que tínhamos que ativar, identificar planos, etc. Agora, basicamente, temos um Property Manager adequado para esta ferramenta. Por exemplo, aqui eu só tenho que definir qual é que é o ângulo. Posso fazê-la para trás ou para a frente. Isto anteriormente só funcionava na altura da criação, ou seja, eu tinha logo que na altura de criar, carregava no Tab para virar para um lado ou para o outro. Agora posso fazê-lo já depois de ter introduzido aqui graficamente. E podemos também, tal como fazemos nos assembly, nos furos, tal como fazemos, dizia eu, portanto, no furos normais, no Hole Wizard, por exemplo, aqui vou indicar estes pontos, não estou agora muito preocupado aqui com a posição deles, poderia colocar aqui também aqui algumas relações de coincidência, mas não é importante agora isso. Portanto, ou seja, temos este posicionamento das Forming Tools por um sistema exatamente igual àquele que utilizamos no Hole Wizard para criar furações. Okay? Outra novidade que também temos relativamente a esta opção de Forming Tools é que podemos também utilizar Forming Tools configuráveis. Ou seja, nós podemos ter, por exemplo, aqui para esta alheta da refrigeração, podemos ter, por exemplo, um tamanho de 100, outro de 50, outro de 75, outro de 300, outro de 200. Portanto, aqui escolhemos qual é o que queremos e depois, então, posicionamos também nos sítios correspondentes. Damos aqui OK, OK, OK. Portanto, está bom. Vamos pôr este aqui também no sítio e estamos mais ou menos despachados. Okay? Portanto, criamos aqui as nossas opções de pulsionagem, de conformação. Okay? Ora bem, para terminar, eu iria só fazer aqui um pequeno desenho desta peça, só para vos mostrar também dois novos tipos de tabelas que foram criados, portanto, nesta última versão, no SOLIDWORKS 2012. Vou começar aqui só por fazer uma vista simples, um front, lado, top, etc. Vamos colocar aqui também uma vista de planificado, obviamente é importante. Esta vista planificada eu vou rodá-la só para facilitar aqui o posicionamento da tabela que vou colocar já a seguir. Portanto, até aqui nada de novo, portanto tudo idêntico ao que tínhamos anteriormente. Botão direito, tabelas, e agora temos estas duas tabelas novas, portanto tabela de
punções e tabela de quinagens. Portanto, vou começar aqui por fazer uma tabela de quinagens. Esta tabela de quinagens é uma tabela simples que me vai identificar, através dos tags A, B, C, D, por aí fora, a direção, o ângulo e o raio de cada uma das quinagens. Reparem, identifica o C, o D, o A, o B, etc. Portanto, identifica-me aqui a face fixa. Também podemos, se quisermos, fazer o segundo tipo de tabela que comentava convosco, que é a tabela de pulsões. Eu aqui vou ter que dizer só mais uma coisa, que é qual é que é o sistema de referencial que quero utilizar, qual é que é a face que eu quero controlar, dou-lhe OK, e então vamos ter aqui identificadas automaticamente, digamos, todas as opções de punções que utilizamos, os tais forming tools que utilizamos nesta peça de chapa. Portanto, os tags A1, A2 por aí fora correspondem ao que nós temos aqui, A2, B2, A3, B3 por aqui fora. Identificação do tipo de punção, reparem, incluindo, digamos, dados específicos da configuração, no caso aqui dos Bs, as localizações em X e Y de cada um destes punções, o ângulo, quantidade, podemos aqui ver isto também de uma forma completamente automatizada. Ok? Portanto, duas tabelas novas, tabela de punções, tabela de quinagens, para, digamos, automatizar ainda mais o nosso desenho de peças de chapa. Ok? Eu agora acho que cheguei ao fim do material que tinha previsto para hoje. Espero que não tenha queimado aqui muito a hora de almoço de nenhum de vocês. Como isto já se alongou um bocadinho e como eu realmente vos tinha dito inicialmente, portanto, nós estamos a contar fazer um webinar só para a resolução de dúvidas, comentários, perguntas que vocês tenham aqui acerca da nova versão. Portanto, o que eu recomendava era que realmente vocês instalassem o 2012, testassem, fizessem as vossas experiências relativamente, digamos, ao vosso método de trabalho, comparassem com versões anteriores. Portanto, se houver alguma questão que não tenha ficado clara, por favor, tomem nota, portanto, dessa questão.